O tema da nossa aula de hoje é a finalização da culpabilidade, e aí a gente passa a ver o iter crimes, o caminho do crime. Vimos na aula passada o terceiro substrato do conceito analítico de crime, que é a culpabilidade. O crime, no conceito tripartido, fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Já a crime, não, apenas um indício, uma fumaça de que tenha havido crime. É necessário você passar ao outro substrato, que são as causas de exclusão da ilicitude, a antijuridicidade. 4 são as causas estabelecidas no artigo 23 do Código Penal, que vão excluir o crime: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Parou por aí? Já há crime? Não. É necessário você ir ao último substrato, que são as causas da culpabilidade. Culpabilidade é um juízo de reprovação e censura que a sociedade tem em relação ao agente. Saber se esse indivíduo ele tinha discernimento, se ele tinha compreensão sobre o que estava fazendo, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Algumas causas acabam excluindo a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. A gente passou a compreender o que é a imputabilidade. Depois vimos a potencial consciência da ilicitude. E vamos finalizar a culpabilidade verificando as causas que tratam da inexigibilidade de conduta diversa. Para facilitar nosso caminho, mais uma vez vou me recorrer a slides. Continuação dos slides da aula passada. Causas de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. São quantas? São 2. Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Vamos compreender. O próprio legislador trouxe esse conceito da coação moral irresistível e da obediência hierárquica. Artigo 22 do Código Penal. Vamos a ele? Vamos lá. Artigo 22, Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, o conceito de coação irresistível e o conceito de estrita obediência à ordem estão no artigo 22. Vamos separar para entender cada um. Vamos começar com a coação moral irresistível. Vamos trazer o texto do artigo 22 que trata especificamente sobre coação moral irresistível. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. É só isso. O texto do artigo 23, para o conceito de coação moral irresistível, é somente essa parte. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Coação irresistível. Se a coação for física irresistível, alguém pega uma arma, coloca na sua mão e faz com que você pressione o gatilho e assim mate alguém, nós estamos falando de ausência de conduta. Sim, porque lá no fato típico tem que existir uma conduta, um nexo causal, um resultado e a tipicidade. A conduta, ela tem que ser com consciência, finalidade, vontade e exteriorização.
quando alguém faz isso, uma coação física a você, falta a você vontade. A tua vontade não é livre. A tua vontade foi com base em uma coação física. Portanto, é a ausência de conduta. Não há crime já no primeiro substrato, quando nós falamos de coação física irresistível. Aqui o que nós vamos falar é sobre coação moral. Coação moral irresistível. Porque, observação, a coação pode ser tanto moral quanto física, resistível ou irresistível. A coação moral irresistível afasta a culpabilidade, enquanto que a coação física irresistível afasta a tipicidade, afasta o fato típico. Em ambos os casos, o coator responde pelo crime praticado pelo coagido. Somente quem vai responder pelo crime é quem coagiu, e não o coagido. Essa coação moral irresistível, para ela existir, a irresistibilidade da coação deve ser medida pela gravidade do mal ameaçado. É indiferente que a vítima do mal seja o próprio coagido ou alguém de suas ligações afetivas. No caso de coação resistível, não haverá exclusão da culpabilidade penal. Você imagina o sujeito que é gerente de banco. Gerente de banco lá no interior. Vamos imaginar que é um gerente de banco lá em Milagres, cidade do interior do Ceará. E quando ele acorda, já está toda a sua família sob a ameaça de armas, de uma quadrilha fortemente armada, que está ali retendo a todos, dizendo para o gerente de banco que ele agora tem que ir até a agência bancária, retirar todo o dinheiro e entregar à quadrilha. Aí você pergunta, professor, mas nessa situação ele é uma coação, mas ele tem como resistir? Ele tem alternativas? Bom, alternativas, vamos supor que esse gerente de banco ele não acredite nos malfeitores e pense que, mesmo ele entregando o montante do dinheiro, eles irão matar seus familiares. Ele pode pensar assim e chamar a polícia? Pode. É uma alternativa. Ele tem como ter outros caminhos, ele tem outras possibilidades. Porque a coação, ela acaba sendo uma coação moral. E aí a sociedade, as pessoas medianas, é que vão verificar se essa coação moral era resistível ou irresistível. Sendo coação moral irresistível, esse gerente do banco, embora tenha praticado um fato típico e antijurídico, ele não vai ser punido em decorrência da coação moral irresistível. A inexigibilidade de conduta diversa. Não era exigível a ele, naquelas circunstâncias, outra ação que não aquela que ele tomou. Ele poderia ter tomado outras? Poderia. Mas a coação foi moral e irresistível. Ao homem mediano, a pessoa mediana, teria agido da mesma forma. Só quem vai ser punido é o coator. Conforme quem? Conforme o artigo 22 do Código Penal, que diz: se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Portanto, somente esses integrantes da organização criminosa é que vão ser punidos pelo crime. O crime de roubo ao banco. Obediência hierárquica, outra causa de inexigibilidade de conduta diversa.
Vamos aqui para o conceito dentro do artigo 22, voltando aqui. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Veja que eu consegui extrair do artigo 22 do Código Penal o conceito de estrita obediência à ordem. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Artigo 22 traz, então, esse conceito de obediência hierárquica. Obediência hierárquica, segundo a doutrina, é a obediência à ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, tornando viciada a vontade do subordinado e afastando a exigência de conduta diversa. Quais são seus requisitos? Ordem de autoridade superior, hierarquia de direito público, ordem ilegal, ilegalidade não manifesta. Eu recordo que o Gabriel, que está aqui conosco, ele fez uma pergunta em relação a um juiz, em uma audiência, determinar a um soldado, a um policial que estava ali na audiência, a prisão de um advogado. Uma prisão absolutamente ilegal. O juiz tinha consciência dessa ilegalidade em relação à determinação da prisão do advogado. O policial que lá está, um soldado da polícia, como ele poderá ser isento de responsabilidade em detrimento de ter cumprido a ordem do juiz de direito? Através da culpabilidade nesse elemento que é a inexigibilidade de conduta diversa. Não era exigível ao policial, naquelas circunstâncias, outra conduta a não ser aquela que ele teve. Por quê? Porque, para ele tem uma ordem de uma autoridade superior, um juiz de direito, não precisa estar na mesma corporação, ter sido de um coronel, ter sido de um major, ter sido de tenente. Não, basta que seja de autoridade superior. Um juiz é uma autoridade superior. Hierarquia de direito público. Tem hierarquia de direito público? Tem. Dentro dessa esfera, em relação ao direito público, um juiz está acima de um policial. Ordem ilegal. A ordem, ela não era manifestamente ilegal. A ordem, ela tinha uma aparência de legalidade. Por quê? Porque o juiz determinou ao policial que prendesse o indivíduo, vamos lá, por um desacato, por uma fraude, por qualquer coisa. Mesmo o juiz sabendo que era ilegal, o conhecimento técnico do policial, ele não poderia, naquele momento, verificar ou saber que o fato em si não era um crime, que a ordem era ilegal, porque ela tinha uma aparência de legalidade. E o que ele fez? Ele cumpriu a ordem. Não havia uma ilegalidade manifesta em relação à ordem. Se o juiz tivesse dito, soldado, dê uma chicotada no advogado, dê uma mãozada no advogado, meta peia no advogado, a ordem é manifestamente ilegal e o soldado sabe disso. Tá lá o comandante da tropa e determina aos seus subordinados a retirada compulsória de pessoas que invadiram o terreno. Ele reúne a tropa dele toda e determina que tirem essas pessoas. Ele tinha alguma ordem judicial para essa desapropriação? Não tinha. Os soldados que lá estavam para cumprir a ordem do comandante, eles deveriam ter esse conhecimento que a ordem era manifestamente ilegal? Não.
Quem é que vai então responder? Somente quem determinou. Somente o autor da ordem ilegal. Se a ordem tinha aparência de legalidade e eles cumpriram dentro, sem excessos em relação a essa ordem, eles vão ser absolvidos por conta da obediência hierárquica como causa de exclusão da culpabilidade, obediência hierárquica. No serviço público, quem exerce função pública é obrigado, em princípio, a cumprir as ordens do superior hierárquico. A ordem pode ser, primeiro, manifestamente ilegal ou criminosa. Ah, tá indo uma blitz, aí o sujeito passa pela blitz sem camisa, numa moto. Aí passou pela blitz, não respeitou. Aí ele já tá de costas, indo embora, vem o comandante ali, o comandante que está organizando a blitz, e manda que o soldado atire. Atire nas costas dele, atire! É uma ordem manifestamente ilegal. É uma ordem para a execução de um crime. Se o policial vai e atira nas costas dessa pessoa, está cometendo um crime, está cometendo um homicídio. Tanto quem atirou, quanto quem determinou a ordem. E é uma ordem que é manifestamente ilegal, é uma ordem manifestamente criminosa. Segundo, não manifestamente ilegal. No primeiro caso, há crime do superior e do inferior hierárquico. Logo, há uma situação de coautoria. No segundo, se a ordem for cumprida por aquele que acha que a ordem é legal, não será culpável. Basta que alegue estrita obediência hierárquica, não manifestamente ilegal. O superior que deu a ordem responderá pelo crime cometido, agravado pelo artigo 62, inciso 2 do Código Penal, que traz a dosimetria da pena. Então, essa ordem ainda pode ser agravada a pena do indivíduo. Pode haver coação moral devido à obediência hierárquica, mas somente se a relação for de se a relação de subordinação for pública. Não se consideram as relações de parentesco e as privadas. Devem estar presentes os requisitos formais de uma ordem, e esta deve ser dada por superior hierárquico, e não pode ser manifestamente ilegal. Coação moral de padre para com coroinha, de patrão para com empregado, determinando a este o cometimento de crime. O empregado, ele vai responder pelo crime, juntamente com o patrão. Não há como alegar que o patrão foi que me determinou a cometer esse crime. O coroinha do mesmo jeito. A coação moral é devido a questões de subordinação por direito público. Coronel para com soldado, juiz para com policial. Há uma hierarquia, uma obediência hierárquica em relação a esses indivíduos. Professor? Oi, Eduardo. Só uma dúvida. No caso do juiz que o senhor citou, né? Se o soldado, mesmo sabendo da ilegalidade da ação, age pelo que o juiz falou, né? Não por desconhecimento, mas pelo medo que o juiz colocou nele, né? Porque era um juiz influente, que podia acabar com a carreira dele na polícia, colocar ele nos piores cantos, sabe? Como é que fica? Eu entendi, Eduardo. Excelente pergunta. Cada caso é um caso. Aí você tem que avaliar e verificar. Quem é o dono do crime? Quem está com ele, é o autor. Aí você vamos identificar aqui, vamos individualizar as condutas. Qual é a primeira conduta que eu vou avaliar? Do juiz. O juiz sabia que a ordem era ilegal, mas mesmo assim ele determinou, praticando um abuso de autoridade. Ok, já identifiquei que aqui é um crime do juiz. Agora vamos para a conduta do soldado. Soldado, meu filho, você
Ouviu a ordem, compreendeu a ordem? Compreendi. Você sabia que era ilegal? Sabia. Aí você sabia que era ilegal? Sabia. E mesmo assim você fez? Fiz porque ele podia depois me perseguir, ele é juiz, né? Tanto o juiz responde quanto o soldado responde. Porque ele cumpre uma ordem que é manifestamente ilegal. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Ah, não, mas eu posso ser punido, eu posso... Antigamente, nas polícias, na polícia militar, tinha a prisão disciplinar. Desde o ano passado, não existe mais. Deixa eu ver, ano passado ou esse ano? Esse ano. A partir desse ano, não existe mais prisão disciplinar. Ai, tem não, professor? O policial ficar lá, o comandante mandar ele ficar preso, lá administrativamente no quartel. Não tem mais. Não tem mais. Não existe mais essa prisão disciplinar. Ou terminar um processo disciplinar e ter a punição de permanência, para ele permanecer dentro do quartel lá, recluso. Não existe mais. Se ele cumpriu a ordem que é manifestamente ilegal, ele vai responder pelo crime. Sabe o que o policial hoje em dia faz quando ele recebe uma ordem manifestamente ilegal? Ele diz logo, bote por escrito. Bote por escrito, comandante. Aí ele fica esperando o comandante dele escrever essa ordem. Sabe quando é que aparece? Nunca. Aí ele, passa o tempo, nunca chega essa ordem. Quando a ordem é manifestamente ilegal, ninguém vai botar ela por escrito. Então, tanto responde quem determinou, quanto quem cumpriu a ordem, sabendo que era ilegal. A ordem tem que ter aparência de legalidade. Ela tem que parecer ser legal e eu tenho que ter consciência de que estou praticando uma ordem legal. Se, na verdade, eu sei que a ordem é ilegal, que ali, de fato, é um crime, eu respondo pelo crime. Então, esse fato dele ter medo da influência do juiz, como o Gabriel citou aqui no chat, não se encaixa na coação moral irresistível, não, né? Não, porque ele sabe que é ilegal a ordem e mesmo o medo dele, ele tem um medo de depois, uma suposta perseguição. Uma suposta perseguição que possa vir a existir. Mas isso não é suficiente para tirar a responsabilidade dele. Porque já que ele sabe que a ordem é ilegal, ordem ilegal não se cumpre. Ordem ilegal não se cumpre. Por quê? Porque tanto vai responder o autor da ordem, quanto quem cumpriu a ordem, sabendo que era ilegal. E aí nós finalizamos a questão relativa à culpabilidade. Terceiro substrato. Agora nós vamos tratar do iter criminis, caminho, percurso, pelo qual o crime passa. O crime passa, professor? O crime caminha? Caminha. Segundo a doutrina, o crime tem algumas fases. E são essas fases que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos aqui a um outro slide, slide número 21, que está disponível nas plataformas tanto do AVA quanto do Unifor Online. Segundo a doutrina, como é organizado esse intercrime? Primeira fase, cogitação. Onde é que está a cogitação, professor? Está aqui na cabeça do sujeito, é o que ele está pensando. Pensando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar porrada, vou atirar, vou falsificar, vou extorquir, vou exigir, vou solicitar. Tudo está no pensamento, tudo na cogitação. E aí tem uma segunda fase, que é a preparação. A instrumentalização do crime. O que é necessário que eu tenha para fazer com que o que eu estou pensando vá para frente,
Vou me instrumentalizar. Será que eu preciso de um carro? Preciso de uma arma? Preciso de uma faca? De uma arma de fogo? De um punhal? De corda? Aí eu vou fazer a preparação do crime. Terceira fase, execução. Eu vou executar esse crime. Eu vou praticar um ato idôneo, inequívoco para a consumação desse crime. E aí, nessa execução, eu posso estar... Quando eu inicio a execução do crime, eu estou tentando o crime. Estou na tentativa. Quando eu estou na execução, eu estou tentando realizar o crime. Se eu estou tentando realizar o crime, posso desistir. Pode haver a desistência voluntária. E pode ter também o arrependimento eficaz. Eu vou me arrepender do crime, eu pratiquei todos os atos executórios para esse crime, mas eu me arrependo e faço com que o resultado não ocorra. São institutos jurídicos que nós iremos estudar. O crime na forma tentada, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Depois dessa terceira fase, nós vamos para a quarta fase. É a consumação. Consumação do crime. Que consumação é essa, professor? Consumação é quando você realiza de fato o crime. Quando você pratica todos os elementos que estão descritos na definição legal desse crime. Matar alguém, o que você fez? Matou alguém. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. O que você fez? Subtraiu coisa alheia móvel. Pronto. Você praticou tudo que o crime, que o legislador descreveu ali como crime. Então, são essas as fases pelas quais o crime passa. É chamado de intercrimes e nós, a partir de agora, vamos analisar cada uma dessas fases. Cogitação. Ideia, pensamento, intenção de praticar o crime. O agente imagina, prevê, antevê, planeja, deseja, representa mentalmente a prática do crime. É uma fase o quê? Externa ou interna? Interna. É interna. Eu estou aqui pensando que você vai passar por mim e eu vou te dar uma rasteira. Professor, mas isso é ruim. Vou lhe dar uma rasteira agora. Vou lhe dar. Vai. Passou por mim, eu... Boa noite. Tudo bem? O que eu fiz? Fiz nada. Ficou o quê? Tudo, ó, no meu pensamento. Eu não exteriorizei. Eu não pratiquei nenhum ato idôneo, inequívoco para o crime de lesão. Ficou apenas na intenção. É um fato não punível. A lei penal não se preocupa com pensamentos. A lei penal não se preocupa com condutas que não foram exteriorizadas. Vejam o que diz o artigo 31 do Código Penal. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, eu ajustei com você de nós matarmos um desafeto, um inimigo. E aí a gente comprou arma, a gente alugou um carro, planejou, e na hora que nós saímos, a gente foi atrás desse nosso desafeto, a polícia nos aborda e descobre todo o nosso plano. Qual crime? Tentativa de homicídio? Não! Tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque estávamos apenas na cogitação desse crime. O que nós podemos ainda ser punidos é pelo porte ilegal de arma. Se essa arma não era legalizada. Mas só o fato de termos planejado um crime de homicídio não é
tentativa de homicídio. É necessário exteriorizar, praticar um ato inidôneo, praticar um ato idôneo, inequívoco para a execução desse crime. Eu preciso atirar, professor? Meu amigo, você precisa acionar esse gatilho. Quem aciona um gatilho para matar o outro de uma arma, aciona o gatilho de uma arma para matar o outro, não tenha menor dúvida que você realmente queria matar. Mas o caminho é longo. Daqui que eu chego até a sua casa, do meu desafeto, eu posso desistir, posso me arrepender. E aí, vou ser punido pelo quê? Só se for pelo porte ilegal de arma de fogo. Determinação, eu determinar alguém o cometimento do crime, instigar, ficar plantando na cabeça do outro que pratique um crime, auxiliar, passando uma arma para essa pessoa. Passei uma arma para você que quer matar o seu desafeto. Vou responder por esse homicídio? Vou. Se você matar ele, eu vou responder. Por quê? Porque eu sabia, a minha conduta foi causa do resultado. Sem ela, não haveria o crime, porque eu entreguei a arma a você. Concurso de agentes. Quem, de qualquer modo, contribui para o crime, incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade, conforme artigo 29 do Código Penal. E aí, a ressalva do artigo 31, que está aí, salvo disposição expressa em contrária. Que disposição expressa em contrário? São crimes que são punidos só pelo fato de você possuir um instrumento, possuir uma arma de fogo. Você ser pego na posse de uma arma de fogo é crime? É. Então há uma disposição expressa que esse ato preparatório, ele é crime. Não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Essa é a cogitação. Atos preparatórios. No momento seguinte, depois da cogitação, é a preparação da conduta delituosa. Neste momento, os atos já estão externados. Nos atos preparatórios, o agente inicia a preparação da conduta, quer adquirindo instrumentos, procurando o local adequado. Olha o primeiro exemplo de crimes que os atos preparatórios, eles acabam sendo puníveis, mesmo o sujeito não tendo executado o crime. Mas só o fato de você ter esses objetos, o legislador já previu como crime. Porte ilegal de arma de fogo. Só você ter arma de fogo, independentemente de você ter matado alguém, independentemente de você ter utilizado para algum assalto, só o fato de possuir a arma de fogo já é crime. O legislador, ele vem e atribui o crime no ato preparatório. Veja aqui o exemplo do artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir, ou a posse, ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Atos preparatórios que são puníveis. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis, a não ser que o legislador venha e diga que esse ato preparatório, ele é punível. Então, se você for pego, você não apresentou documento nenhum para ninguém, você não vendeu documento falso para ninguém, mas só o fato de você possuir esses objetos que são especialmente destinados à falsificação, como são esses espelhos de identidades que você pode ver aí na fotografia, já é considerado o crime. É uma preparação de uma conduta delituosa, mas que o legislador previu esse ato preparatório como crime. Vai responder pela falsidade ideológica? Vai responder pelo estelionato? Não. Se não chegou, ao menos na forma tentada, se você não praticou nenhum ato executório para o estelionato, você somente pode vir a ser punido pela
posse desses objetos que são especialmente destinados à falsificação. Normalmente não puníveis por não demonstrarem com precisão a intenção do agente. Eduardo está fazendo uma pergunta aqui, observei agora no chat. Eduardo está perguntando o seguinte: o que acontece se eu chegar em um policial na rua e dizer que estou pensando em matar alguém? Ele tem o dever de garantir a segurança pública. Ok. Tá, é o crime? É crime de homicídio? Não é. É tentativa de homicídio? Também não. Se você chega a um policial para dizer, olha, eu estou pensando em matar alguém, o policial vai lhe convencer a não fazer isso, a procurar um tratamento, né, a procurar uma conciliação, uma mediação entre as partes. Vai te encaminhar uma autoridade policial? Pode até que sim, por uma precaução, pegar ali o seu termo, depoimento, mas é crime? Não é crime. Se você disser para alguém, olha, eu vou matar fulano, pode dizer para ele. Isso é o quê? É ameaça. É ameaça. Você está dizendo que vai matar alguém e manda recado para essa pessoa, é o crime de ameaça. Mas só o fato de eu pensar em matar alguém, chegar lá no meu psicólogo e dizer, estou querendo matar fulano. É a Rita, né? A Rita que quer matar todo mundo a facada. Eu entendo o desespero da Rita, que quer matar as pessoas com facada, e sou solidário. Volta, Rita. Gustavo está perguntando sobre terrorismo. Tem uma lei específica, Gustavo, sobre o terrorismo. Então, algumas condutas em torno dos terroristas, elas acabam sendo enquadradas, mas tem que ter a descrição exata dessa conduta, do ato preparatório, como uma conduta punível. Alguns exemplos aqui de atos preparatórios que o legislador entendeu que devem ser punidos. Às vezes o Estado ele não tem e não consegue diminuir a violência e criminalidade. Não consegue diminuir os homicídios, os assaltos, latrocínios. E aí o que é que acontece? Ele vai e pune a conduta antecedente. Qual é a conduta antecedente? Porte ilegal de arma de fogo. Ele viu que as pessoas matam com armas de fogo. E aí ele vem e pune o porte de arma de fogo com a pena severa. Olha aqui, artigo 16. Possuir, deter, portar. Só o fato de portar a arma já é crime. Adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 6 anos é um ato preparatório que é punível. Eu ia matar o meu desafeto. A polícia me pegou no meio do caminho. Qual o crime? Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo, eu não respondo por tentativa de homicídio, porque ainda estava nos atos preparatórios para o crime. E os atos preparatórios, eles, em regra, não são puníveis, a não ser que o legislador venha e o descreva como crime. Descreveu como crime de tentativa de homicídio, só o fato de você pensar em matar alguém e estar com arma de fogo, não existe esse crime. Mas existe o crime de portar arma de fogo. Outro crime que o legislador acabou descrevendo como um ato preparatório punível é o crime do artigo 288 do Código Penal. Diz o seguinte, sobre associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Crimes no plural. Então, não pode ser um só crime. Tem que ser mais de um. Pena reclusão de 1 a 3 anos. O fato de eu, você e outra pessoa, nós nos reunirmos, vamos assaltar banco. Vamos assaltar o Banco do Brasil
o Bradesco, o Santander. Só essa nossa associação com a finalidade específica de cometer esses crimes é associação criminosa. Basta isso. Professor, e se fosse só o Banco do Brasil? Se fosse só um crime? Era o artigo 288? Não, porque faltaria tipicidade. A conduta tem que se adequar exatamente ao que o legislador descreveu como crime. Então, se o artigo 288 está dizendo crimes, é plural, crimes tem que ser mais de um. Atenção a isso. Constituição de milícia privada, artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Então, está aí também a questão de constituição de milícia privada. É um ato preparatório. Basta que você constitua, que você organize, que você integre, que você mantenha, que você custeie essa organização paramilitar, que já há o crime. É um ato preparatório. Para o quê? Para outros crimes. Mas só o fato de você já fazer isso, o legislador entendeu que é um ato preparatório que deve ser punido. Petrechos para falsificação de moeda, artigo 291, fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa, mais um exemplo de ato preparatório que o legislador puniu, independente de você ter posto essa moeda em circulação ou ter tentado colocar a moeda, a cédula falsa em circulação. Só o fato de você ter esses mecanismos, esses petrechos para falsificação de moeda, de cédula, já é crime. A Jordana está perguntando se o caso da filha do Belo pode se enquadrar, associação com tráfico e estelionato. Jordana tem na lei antidrogas, lei 11.306/2006, a questão da associação. Associação para o tráfico de drogas é punido também como crime autônomo, só o fato de você se associar com a finalidade de praticar crimes de tráfico de drogas. Aí seria também considerado ato preparatório punível. Professor? Oi. No slide anterior, lá que falava das associações, né? Da milícia e a criminosa, né? Tinha lá, o senhor falou dos crimes. Tem que ser mais de um crime ou pode ser um? Eu não entendi muito bem. Isso. Eduardo, o seguinte, já foi prova de concurso esse artigo 288, quando se referia à questão elaborada pela banca examinadora e trazia que o sujeito ele tinha se associado com outras pessoas, que já caracterizava essas 3 ou mais pessoas, mas com a finalidade específica de cometer um crime. Lá na questão era um crime de homicídio. Eles se associaram para matar um desafeto. Caracterizou a associação criminosa do artigo 288? Não. Por quê? Porque o legislador exigiu na descrição que fosse cometer crimes. Crimes no plural. Teria que ser mais de um crime. Então, essas 3 ou mais pessoas, para terem praticado o crime do artigo 288, teriam que ter se associado com o fim específico de cometer mais de um homicídio. Aí traria a associação criminosa. Esses crimes, professor, tem que ser diferentes ou pode ser a mesma espécie do crime? Não, podem ser diferentes.
Doutrina majoritária entende que podem ser crimes diferentes. Atos de execução. Terceiro elemento. Já tivemos aí a cogitação, atos preparatórios, e aí vamos dar um pulo, um passo para realmente efetivar o que queríamos fazer. A prática do crime. O crime fim. Atos de execução, onde o comportamento do agente evidencia o início do tipo penal. Quando começa a realização da conduta descrita no núcleo do tipo, já é passível de punição. Eu tenho lá o meu inimigo, o meu desafeto, que eu quero muito matar ele. Passei a noite toda pensando como iria fazer. E aí o que eu fiz? Procurei uma arma de fogo. Consegui munição. Agora vou ao encalço dele, vou atrás dele. Estou observando. Ele está lá. Desceu agora lá, está saindo da portaria do prédio. Agora eu estou passando, vou parar o carro ao lado dele. E aí o que eu faço? Faço nada, não tenho coragem. Pô, mas você pensou, você foi atrás da arma, tá com a arma. De repente você até dentro do carro, vidro fumê, apontou a arma para ele e pensou em Deus, pensou nas custas com advogados, pensou no tempo que você iria ficar preso, e aí guardou a arma e foi embora. Isso é tentativa de homicídio? Não é tentativa de homicídio. Não é tentativa de homicídio. Professor, mas se o sujeito apontar a arma para o outro, isso já constitui uma ameaça? Se for comigo, sim, isso já é uma ameaça. A pessoa está apontando a arma para mim, está me ameaçando. Professor, isso já poderia incidir uma legítima defesa? Claro que sim. Se uma pessoa aponta uma arma para você, meu amigo, saque sua arma e atire nele, não espere ver o que vai acontecer. Coisa boa por aí não vem. Para caracterizar o crime de homicídio, é necessário que o sujeito acione o gatilho. É um ato que não enseja mais qualquer dúvida. É um ato idôneo. É um ato inequívoco que ele quer matar. Agora, passou, olhou, segurou a arma. Não tem nenhum elemento externo, nenhuma causa ali à vontade dele que atrapalhe. E ele pega a arma e guarda. Isso é o quê? Não é tentativa de homicídio. Pode configurar um porte ilegal de arma de fogo, pode configurar uma ameaça, mas tentativa de homicídio não. Por quê? Meu amigo, pergunta lá pro autor. Por que você não matou ele? Ora, mas eu não quis. Tava com a arma. Ele tava lá. Tava municiada. Eu simplesmente desisti, não quis mais. Não queria. Não quis matar. Não pratiquei nenhum ato de execução. Portanto, apenas atos preparatórios. A distinção que existe entre o fim da preparação e o início da execução. A execução se inicia com a prática do primeiro ato para a consumação do delito. Estou eu e você querendo entrar numa casa de veraneio. Com que finalidade? Ora, para furtar, subtrair objetos dentro da casa. É isso? É. E aí, na hora que a gente está na calçada, já no ponto de pular o muro, quem chega? Polícia. Polícia chega, nos aborda. O que vocês estão fazendo aqui? A gente ia entrar na casa para furtar. Ah, é? Vou levar para a delegacia. Chega lá, a autoridade policial, ouve. O que a autoridade policial vai fazer? Nada. Nada. Duas pessoas no meio da rua, numa calçada, pensando em praticar um furto. Isso é o quê? Nada. Nenhum ato idôneo, nenhum ato inequívoco para a consumação do crime. Professor, mas se botar a escada e já pular o muro, aí você já entrou em um ato de execução do crime. Você já está entrando no crime, já está invadindo o domicílio, a propriedade da pessoa.
Essa foto que vocês podem observar aí retrata um final de semana não, era carnaval lá no Guarujá, e aí esse rapazinho foi fazer essa pirueta, e na hora que a mocinha estava fotografando ele, estavam invadindo a casa. Para quê? Para roubar. Essa era a finalidade. Professor, e se esse sujeito tivesse entrando na casa porque ele estava fugindo da polícia e ele vai correr aí e pular outro muro? É tentativa de roubo? Não, não é. A intenção dele não é roubar. A intenção dele é o quê? Fugir da polícia. Procurar a sua liberdade. Mas não o crime contra o patrimônio. E como é que a gente sabe? Tem que entrar na cabeça dele. O crime, o dono do crime é o autor. Então vamos procurar no autor saber a intenção dele, que ele queria com isso. Mas é um ato idôneo e inequívoco para o crime de um crime contra o patrimônio, um crime de roubo, o fato do sujeito já pular o muro com a arma de fogo. Cuja intenção dele é o quê? Crime contra o patrimônio. Ana França está perguntando se ele pode ser julgado pela invasão. Ana, jurisprudência dominante é que não constituiria invasão de domicílio quando ele, na verdade, ele está à procura da liberdade. Não constituiria porque o fim não era invadir residência. A finalidade dele, o intento dele não era invadir residência, e sim a liberdade, um bem que é protegido constitucionalmente. Se você for atrás de jurisprudências, você não vai encontrar uma situação como essa descrita, em que o sujeito invade com a finalidade de apenas conseguir a liberdade, conseguir a fuga, fazer com que ele responda por invasão de domicílio, porque ele não tem a intenção, de fato, de invadir um domicílio. Eu não quero estar nessa casa. O que eu quero? Eu quero empreender fuga. Aí não constituiria. Estaria dentro do princípio da consunção em relação ao fim. Qual é o fim? Liberdade. E não o crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio, professor, ele tem que estar sempre ligado ao crime contra o patrimônio, é isso? Não, o crime... Jobson, obrigado pela pergunta. O crime de invasão de domicílio, lá do artigo 150 do Código Penal, ele não está ligado a nenhum outro crime. Ele é autônomo, ele existe por si só. Se a pessoa vai até a sua casa e ela é uma pessoa inconveniente, que você não quer ela lá, e você manda que ela vá embora e ela permanece, é o crime de invasão de domicílio. Se a pessoa nem convidada foi, você nem sabia que ela estava lá, e ela mesmo assim entra na sua casa, é invasão de domicílio. Qual a finalidade que ela está lá? Entrar, permanecer na residência. Então não precisa a questão de patrimônio. Se a pessoa, na verdade, queria era cometer um crime contra o patrimônio, ela responde pelo crime contra o patrimônio. E aí verifica-se lá o conflito aparente de normas dentro dos princípios da especialidade, da consunção, da subsidiariedade. Qual desses princípios melhor se encaixa para que o sujeito não responda duas vezes por um só fato, o que constituiria o bis in idem, ser punido duas vezes por um só fato. Se eu quero roubar, para roubar eu tenho que entrar dentro da sua residência, o crime meio, ele acaba sendo absolvido pelo crime fim. Vou responder apenas pelo roubo. A Ana França está agradecendo. Aí, Ana França, também, até lembrei aqui, quando esses indivíduos eles fogem das delegacias, quebrando grade, serrando grade de delegacia, o Ministério Público ele não denuncia o sujeito, ele não promove uma ação penal pelo crime de dano. E aí você vai encontrar uma infinidade de jurisprudência
a esse respeito. Por quê? Porque o Ministério Público entende, pelo princípio da consunção, de que esse dano, o fim é a liberdade. Então, essa busca pela liberdade é o fim. E para ele conseguir essa liberdade, que é um princípio que todo ser humano almeja, que é a sua liberdade, ele não teria que responder pelo dano ao patrimônio público. Parece piada, mas é verdade, é assim que as jurisprudências têm entendido em relação a indivíduos presos que quebram grades, quebram alguma estrutura do poder público. Como diferenciar os atos preparatórios dos atos executórios? Nos crimes materiais, por ele, os atos executórios se iniciam com um ataque direto ao bem jurídico protegido. Ou seja, todo ato que se constitui ameaça ou ataque direto ao bem jurídico é executório. Tudo que não é preparatório. Você vê na imagem um indivíduo que ele passou esse carro por cima dessa multidão. E esse foi bem o momento do início do crime. O início da prática criminosa dele. Nesse momento que ele está com esse carro parado, se ele tivesse com o carro parado, todo mundo na frente, não teria crime. Não teria. Por quê? Porque ele está na cogitação. Cogitou, agora atos preparatórios. Está dentro do carro e ele pensa em atropelar essas pessoas. E ato executório? Tem que acelerar. Ele vai ter que acelerar esse carro e direcionar esse carro para frente das pessoas. A partir deste momento, ele já está praticando ato executório, um ato idôneo e inequívoco para a morte desses indivíduos. Estaria aí, cada uma das pessoas que ele lesione ou que mate, ele vai responder por homicídio ou por tentativa de homicídio. Ana França estava fazendo um questionamento, então mesmo que ele invadisse essa casa e quebrasse uma janela, por exemplo, na intenção de escapar, ele não seria julgado? Ou se trata apenas de patrimônio público? Ana tem que ver a situação em concreto. Se ele invade a casa e quebra a janela com a finalidade de praticar um crime contra o patrimônio, é um crime de furto, se ele não está armado, é um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tem qualificadora no crime de furto. Se a intenção dele é apenas de escapar, como você está dizendo, só de ganhar a liberdade, e mesmo quebrando uma janela, também não teria que de responder por crime de dano. Responderia civilmente? Sim, ele vai ter que ir lá ressarcir essa janela. Mas, mesmo sendo patrimônio público ou patrimônio particular, ele não estaria incorrendo em crime. Isto é o posicionamento majoritário da doutrina e das jurisprudências. Vamos aqui. Vamos distinguir agora, por meio do próprio Código Penal, o que é um crime consumado e o que é um crime tentado. Primeiro, o que é um crime consumado? Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Diz-se o crime: 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Consumação, portanto, segundo a doutrina, todos os elementos que se encontram descritos no tipo penal foram realizados, quando vem a produzir o resultado. O que é o crime consumado? Você tem lá a descrição do dispositivo penal. O sujeito fez exatamente tudo o que o legislador descreveu. Então está consumado o crime. Matar alguém. É só isso que o legislador disse? É, matar alguém. O que você fez? Fui lá e matei alguém. Então, está consumado o crime.
Atirou na pessoa? Atirei. Morreu? Não. A sua intenção era matar? Era. Então não está consumado o crime. Não morreu? É matar alguém o crime? Então não está consumado. E aí a gente vai já ver o que é o crime tentado. Mas consumado, quando todos os elementos da definição legal foram realizados. Nós vimos lá quando estudamos tipicidade, que o tipo penal, a descrição, a definição do crime compõe-se de um núcleo de tipo, que é o verbo, que é o mais importante, é o verbo, que expressa a ação ou omissão sem a qual o crime não teria ocorrido. E aí você tem elementos normativos, objetivos, subjetivos, todos para integralizar, todos como elementos que integralizam o tipo penal, a descrição, a definição do que vem a ser o crime. Olha esse exemplo aqui do Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet se envolveu em um acidente, ficou todo quebrado, e aí o pessoal mandando força para ele se recuperasse logo. Aí teve um aqui, aí ele disse o seguinte, o Nelsinho: tudo certo, pessoal. Pequeno susto, estou ótimo aqui. Obrigado por todo o apoio. Aí veio o Jean, aí o Jean deu um apoio moral aqui pro Nelsinho. Olha, gente ruim não morre. Assim não. Mas da próxima você não escapa, seu Satanás. Você vai morrer na pista, desgraça. Você gosta muito de mulher dos outros. Você vai pro inferno, seu diabo. O que o Jean queria fazer? O Jean queria difamar o Nelsinho Piquet. Cometeu um crime? Sim. Por quê? Porque dentro do artigo 139 do Código Penal, que é o crime de difamação, ele fez tudo que o legislador descreveu, que exige para a consumação do crime: difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Crime consumado. É necessário que o agente percorra o iter crimes, começando pela ideia, cogitação, passando a preparação, chegando à execução e, por último, ao resultado, a consumação. Eu quero praticar o crime. Quer praticar o crime? Lógico, o crime é meu, o crime é do autor, eu que decido. A vontade é minha, eu estou decidindo pelo quê? Pelo crime. Traz aqui o Código Penal para mim, deixa eu ver se esse crime eu aguento. Esse daqui eu aguento, eu quero fazer esse daqui mesmo. Essa pena aqui não é nem de morte, não vou nem morrer, não é nem prisão perpétua, então eu vou fazer, vou praticar esse crime. Qual o meu objetivo? Praticar o crime, consumar o crime. Ninguém vai atrás de um crime para não praticar o crime, eu vou atrás para consumar o crime, para realizar o crime. Então o crime é consumado quando eu pratiquei exatamente todo o iter crimes. Eu percorri a cogitação, meu pensamento, preparei, chegando a executar. E o quê? Obtendo o resultado almejado, o que eu queria. Seja lesão corporal, seja a morte de alguém, seja a subtração de um objeto, mas eu consumei, eu fiz exatamente o que o legislador descreveu como crime. E o momento dessa consumação, ela acaba variando segundo a natureza do crime. Nos crimes materiais, que são crimes materiais? São aqueles que necessitam de um resultado naturalístico, necessitam da produção de um dano, de um resultado material. No momento em que o resultado é produzido. Nos crimes formais, com a mera atividade, independente do resultado. Nós vimos na classificação quanto ao resultado que os crimes podem ser materiais, formais e de mera conduta. E os crimes formais, eles existem independente do resultado, com a mera atividade. Crime de ameaça é um exemplo. Você, sujeito, está lá e está com minha ex-esposa. Mas eu não quero que ele esteja com minha ex-esposa. O que eu vou fazer? Ameaçar ele. Olha, se você não largar a minha mulher, eu vou te matar. E aí o que o cara faz? Não larga, continua com ela. Eu ameacei. Teve resultado? Não.
então é um crime formal. Ele existe independente do resultado. Mas eu consumei o crime? Consumei. Eu fiz exatamente o que o legislador descreveu no crime de ameaça, lá do artigo 147 do Código Penal. E os crimes permanentes? Nós vimos também o que são os crimes permanentes. Vamos voltar a falar sobre crimes permanentes quando dar aula sobre a classificação dos crimes. Mas os crimes permanentes, o que são eles? São aqueles que se protraem com o tempo. A cada minuto, a cada segundo, o crime continua sendo praticado. A extorsão mediante sequestro. A partir do momento do arrebatamento da vítima, mesmo que seja curta essa privação de liberdade, mas a partir do arrebatamento da vítima, enquanto durar o sequestro, enquanto ela não estiver livre, é um só crime, é o mesmo crime, extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159 do Código Penal. Crimes permanentes, desde quando configurados os seus requisitos, perdurando até que cesse a conduta do agente. O crime está sendo consumado no primeiro dia do arrebatamento da vítima. Daqui a 3 meses, quando essa vítima ainda estiver lá no cárcere, o crime está o quê? Sendo consumado, está sendo realizado. É um crime que depende do autor, que o autor libere a vítima. E a vítima, já que é um crime permanente, pode intentar legítima defesa em qualquer instante. Enquanto estiver lá privado de sua liberdade, pode reagir. Por quê? Porque o crime está sendo consumado. Assim como o flagrante delito, a prisão dos autores. Pode se dar no primeiro dia, daqui a 3 meses, enquanto a vítima estiver em cárcere. Os crimes culposos, quando verificado o resultado naturalístico. Só existe o crime culposo quando existir o resultado. Lesão, morte. Alguns crimes aqui que a doutrina traz seus resultados consumativos, crimes e o seu momento de consumação. Alguns exemplos. No crime de homicídio, com evento morte. Professor, mas quando é que se dá morte mesmo? Morte se dá de acordo com a lei sobre transplantes de órgãos quando houver a cessação do aparelho cerebral. Quando o cérebro parar. Se o cérebro não parou, não está morto. Artigo 123, infanticídio, com a morte do nascente ou recém-nascido. Se ocorrer antes, é o crime de aborto. Artigo 129, lesão corporal com efetiva ofensa à integridade física. 138 e 139, que é o crime de calúnia e de difamação. No momento em que chega ao conhecimento de uma terceira pessoa. Se eu falar para o indivíduo, difamando ele, se eu caluniar ele, não tem ainda a consumação do crime. Tem que chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, porque está protegendo a honra da pessoa em relação ao que as pessoas pensam dela mesma. Não o que ela pensa de si, mas o que as outras pessoas pensam dela. Já a injúria, que é o xingamento, os palavrões, quando a ofensa chega ao conhecimento do próprio ofendido. No 147, crime de ameaça, quando o ofendido toma conhecimento dela. Artigo 155, furto, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido. 159, extorsão mediante sequestro, quando o sequestro, com a privação da liberdade do ofendido, for por espaço de tempo. 171, estelionato, no momento e local em que o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio. O Supremo Tribunal Federal aplicou a teoria do amótil em relação ao crime contra o patrimônio, quanto à consumação do furto, segundo o qual o furto se consuma no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em curto lapso temporal, não importando o deslocamento ou posse mansa e pacífica. Então, antigamente, tinha um entendimento que para consumar o crime de furto, era necessário que o autor tivesse a posse mansa e pacífica do bem, que ele já dispusesse o bem como próprio. Aí o Supremo Tribunal Federal diz que não, basta que haja, mesmo que seja por um curto período de tempo, a posse do bem
pela pessoa, de forma mansa e pacífica, quando ele não está mais sendo perseguido. Não confundir no itercrimes a questão do exaurimento. O exaurimento não faz parte do itercrimes. O exaurimento é um pós-fato não punível. O crime já ocorreu, já existe, já está consumado. Aqui é exaurimento. Depois do crime é exaurimento. É o que o sujeito realmente queria, desejava com o crime. Exaurimento não faz parte do itercrimes, considerando-se apenas um resultado a mais do crime, uma consequência danosa. Na extorsão mediante sequestro, qual a finalidade do sujeito? Uma vantagem econômica. Mas, mesmo não havendo pagamento de resgate, mesmo o sujeito não obtendo êxito, vai haver a extorsão mediante sequestro. Se esse sujeito já está liberta a pessoa, já ganhou a liberdade, já acabou o crime, mas a família entendeu de pagar os sequestradores. Esse momento que os sequestradores estão recebendo dinheiro é o exaurimento, era a finalidade real que eles queriam, do que eles queriam com o crime. Esse momento, que é exaurimento, não dá um flagrante. Por quê? Porque o crime já aconteceu, está com 2 meses que a pessoa foi liberta do sequestro. O sequestro durou 3 meses. Ok. Em 3 meses, enquanto estava a pessoa privada de liberdade, havia o sequestro. Um só crime, sequestro. Depois que a vítima é liberta, acabou o crime. Não tem mais crime. Se a família decide daqui a 1 mês pagar o resgate, esse momento da entrega do dinheiro é exaurimento do crime. Não está mais fazendo parte do crime. É o fim a mais, o que o sujeito queria com o crime. Veja aqui no dispositivo do artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Exaurimento é o valor do resgate a ser recebido. Quando o sujeito ele furta um objeto, pô, mas eu furtei uma bolsa. O que eu vou fazer com essa bolsa? Nada. Eu tenho que vender ela para eu trocar por pedra de crack, fumar uma, tá noiado. E então o furto ele ocorre então só até ali essa venda do objeto é um pós-fato não punível, porque é um exaurimento. É o que realmente o sujeito queria com o crime. Pós-fato não punível. Não há uma punição a mais pelo fato do sujeito ter vendido os objetos, porque esse era o fim. O patrimônio, ter dinheiro. Não ia fazer nada com a bolsa. Crime de consunção. Crime de consunção é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Diz aqui, o texto do artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. A vantagem recebida é exaurimento, pois o crime se consuma com a mera exigência. Tem lá um fiscal de tributos na tua empresa, fazendo uma fiscalização. Aí esse fiscal te diz, olha, a multa que eu vou aplicar aqui é de R$1 milhão, mas a gente pode ajeitar agora se você me der 200 mil. Me dando 200 mil, eu lavro um auto aqui de R$1.000 para você. Fica bem bonzinho. Aí você pensa, observa. Vou pensar. Aí o fiscal vai embora. O crime acabou de acontecer quando o fiscal exigiu de você uma vantagem indevida.
em detrimento da função dele. Se você resolver pagar esse valor, daqui a um mês tu chama o fiscal. Aproveita, chama o Roberto Tralli da Globo para fazer toda a filmagem, botar lá a câmera, chama a Polícia Federal, aí dá o flagrante no sujeito, depois de um mês. Isso é exaurimento do crime. É o que ele realmente queria com o crime. Dá flagrante? Não. Tem que ser aberto um inquérito por portaria para investigar esse crime. O crime existiu? Sim. Existiu há um mês atrás. É o mesmo crime, é um só crime. Esse momento da entrega do dinheiro, do valor, é o exaurimento do crime. É o que o sujeito realmente queria com aquele crime que ele praticou há um mês atrás. Como o caso aí desse deputado, que exigiram lá dinheiro para votação de questões de portos, e aí ele foi pegar o dinheiro aí numa pizzaria. Esse momento que ele recebe o dinheiro é exaurimento do crime. O crime já havia ocorrido. É o plus a mais. É o que o sujeito realmente queria com o crime. A venda do objeto, do produto roubado, é exaurimento do crime contra o patrimônio. Não é fase do iter crimes, o exaurimento. O agente, depois de consumar o delito, pratica nova conduta, provocando nova agressão ao bem jurídico penalmente tutelado. De regra, influi na quantidade da pena. Eu tenho e levo um cofre. Levei o cofre lá da loja. E aí, consumei o crime, está consumado o crime, houve a consumação do furto. Ok. Agora, lá na minha residência, um dia depois, eu vou furar o cofre, vou abrir o cofre. Eu estou destruindo a coisa para subtração? Não, o crime já havia ocorrido. É apenas exaurimento do crime, é o plus, é o que eu queria a mais com esse crime. Crime tentado. Crime tentado, ele está no inciso 2 do artigo 14. No inciso 1, crime consumado. No inciso 2, crime tentado. Então, diz o crime tentado. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Era da minha vontade? Não. Era uma circunstância alheia à minha vontade. Eu não queria que o crime fosse interrompido. Eu queria continuar no crime. Eu queria consumar o crime. Mas foi possível? Não. Por quê? Porque uma circunstância alheia à minha vontade me impediu. Foi uma pessoa que me empurrou. Foi a polícia que chegou. Fui eu que fiquei enganchado aí com esse rapaz na janela. Mas é uma circunstância alheia à minha vontade. Por mim, eu tinha realizado o crime. Quando é uma circunstância alheia à vontade do sujeito, que o impede de chegar até o final, a consumação, a realização do crime, é porque nós estamos falando de um crime tentado. Qual, professor? Qual é a consequência disso? De o indivíduo ter querido um crime, desejado um crime e não ter conseguido esse crime. Ele não devia ser punido da mesma forma dos outros, não? Já que a vontade, o ânimo, a intenção era a mesma? Não, não é assim que o legislador trata. O legislador trata com uma diminuição da pena. No parágrafo único do artigo 14. Diz aqui, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O juiz, verificando que o crime foi na forma tentada, terá que fazer uma diminuição da pena. Obrigatoriamente, ele terá que diminuir a pena entre 1 a 2/3.
Professor, entre 1 a 2 terços. O que é que o juiz vai analisar entre 1 a 2 terços? Para o quanto de diminuição? O quanto esse crime restou próximo à sua consumação. Quanto mais distante, maior a diminuição. Quanto mais perto da consumação, aí o juiz não diminui tanto essa pena. Os elementos do crime tentado. Tem início da execução. Eu só tenho a tentativa porque eu iniciei uma execução. Presença do dolo, eu tenho intenção. Ninguém tenta um crime culposo. Por quê? Porque como é que eu vou querer praticar algo que eu não quero? Então, tem que ter a presença do dolo, a intenção, o ânimo de praticar o crime. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E, por último, a tentativa à norma de extensão. Adequação típica indireta, imediata ou por subordinação, que nós vimos na aula lá sobre a tipicidade. Que o dispositivo do artigo 14, inciso 2, ele serve para dar extensão aos demais dispositivos do Código Penal. Exemplo, eu atirei 20 vezes contra uma pessoa. Morreu? Não, não era morredor, então não morreu. Está lá hospitalizado. Que crime foi esse? Tentativa de homicídio. E como é que eu boto aí tentativa de homicídio? Você bota assim, artigo 121 do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso 2. 121 é homicídio, artigo 14, inciso 2 é a tentativa. Então, você está dizendo que o crime de homicídio foi na forma tentada. Artigo 121, na forma do artigo 14, inciso 2. Ah, foi um furto tentado. Artigo 155 do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso 2. Por quê? Porque ele não conseguiu consumar o crime. Circunstâncias alheias à sua vontade lhe impediram da consumação, da realização. E o juiz obrigatoriamente terá que dar uma diminuição da pena entre 1 a 2 terços, só pelo fato de ter sido o crime na forma tentada, na forma da tentativa. O crime tentado, ele tem as mesmas características do crime consumado e os mesmos elementos, menos a consumação em si. Sua natureza jurídica corresponde à norma de extensão da parte geral. Não constitui crime autônomo. Não tem tentativa de homicídio descrita lá pelo artigo 121b, 121c. Não existe. Você faz a norma de extensão, como expliquei. O sujeito quer o crime, mas não consegue. Ele é incompetente em não conseguir a consumação do crime que ele queria, de fato, praticar. Formas de tentativa. E aqui serve mais essa classificação para os crimes contra a vida, crimes de homicídio. Normalmente essa classificação está lá. Vamos ver aqui. Forma de tentativa: perfeita, acabada ou delito falho. O agente realiza todos os atos executórios para a consumação do crime. Com relação ao agente, o fato se consumou. O exemplo, A desfere todos os tiros de sua arma de fogo em B e não consegue a morte dele. Eu dei os 24 tiros, o sujeito não era morredor, mas eu fiz tudo o que estava à minha volta. Para mim, o crime foi perfeito. A execução foi acabada. Só que o delito é um delito falho. Por quê? Porque não consumou o crime. Circunstâncias alheias à minha vontade, mas com atos executórios completamente realizados pelo autor. A tentativa imperfeita ou inacabada é diferente. É a tentativa propriamente dita, quando a fase executória do crime é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. A começa a atirar e é seguro por C, impedindo a morte de B. Então, chegou a polícia. Se a polícia chegou e impediu que você continuasse no crime, que você realizasse, que você consumasse o crime, é uma tentativa chamada imperfeita. Tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida, nem vem a sofrer ferimentos. Pode ser uma tentativa perfeita ou imperfeita.
E a tentativa cruenta é quando a vítima sofre algum tipo de lesão. Eduardo está perguntando se existe tentativa de invasão de domicílio. Existe, Eduardo, é possível a tentativa de invasão de domicílio. Vejam aqui nesse quadro, Eduardo, os crimes que não admitem tentativa. Os crimes culposos. O crime culposo é uma lógica. Você não tenta uma coisa que você não quer. O que é o crime culposo? Quando o sujeito inobserva um dever de cuidado. Ele não quer o resultado. Então, crime culposo não vai admitir a tentativa. Crimes pré-terdolosos, também pela mesma situação. Porque no crime pré-terdoloso, ele tem o quê? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Se eu não quero o consequente, se eu não quero o resultado, se eu não quero, eu não tento. Então, não vai existir crime tentado em relação ao crime pré-terdoloso. Os homicídios próprios não admitem tentativa. Nós vimos os homicídios próprios, que são aqueles em que o legislador descreveu a omissão, deixar de fazer alguma coisa. Então, você não tenta deixar de fazer. Ou você não faz e a coisa acontece, mas você não tenta deixar de fazer algo. Unissubsistentes, crimes de um só ato. Nós vamos ver uma classificação, tanto a classificação dos crimes unissubsistentes, crimes habituais, vamos falar também sobre crime continuado e crime de atentado, quando dá a classificação dos crimes, uma aula só para isso. Mas já dá para adiantar, crimes unissubsistentes, eu vou praticar com um só ato. Vou injuriar alguém, a injúria verbal. Se for uma injúria escrita, dá para você trazer por partes. Eu escrevo uma carta, vou postar, pode ser que extravie, mas a verbal, não, mas só se for gago, se eu aí eu vou ficar não consigo, mas não vai ser tentativa. Ou eu falo ou eu não falo, porque o crime unissubsistente, ele é um crime de um só ato. Os habituais não se admitem em razão de reiteração da conduta. Crimes habituais, nós vamos ver também essa classificação. Um exemplo é a casa de prostituição, você manter casa de prostituição. Outro exemplo é casa de prostituição, você curandeirismo, charlatanismo, são crimes em que há necessidade de condutas reiteradas, repetidas, quando o sujeito pratica aquilo como um modo de vida. Então, precisa eu estar com a casa de prostituição já mantendo. É hoje, é amanhã, é depois. Então, eu não posso botei a casa de prostituição, mandei um monte de panfleto nas ruas com as fotos das meninas e abre hoje. Aí vem a polícia e me prende. Tentativa de casa de prostituição. Não existe. O crime habitual, ele precisa de habitualidade, condutas reiteradas, de um hábito. Então, não vai ser caracterizado a tentativa dessa forma. Crime de atentado é o crime que já prevê a tentativa na descrição típica. O próprio legislador já descreve a tentativa. É o exemplo do artigo 352 do Código Penal. Diz lá o artigo: evadir ou tentar evadir o preso. E aí vem, quando ele tenta evadir, quando ele tenta fugir e lesiona a pessoa que está lá, o carcereiro, fazendo a guarnição, fazendo a vigilância dele, aí tem o crime. Quando ele lesiona alguém, há o crime. E para o dispositivo no artigo 352, basta que haja a tentativa, basta ele tentar se evadir, ele conseguindo ou não se evadir, já existe o crime consumado. Já vai existir o crime consumado, então não vai admitir a tentativa, porque a tentativa já é punida. E crime continuado não admite tentativa porque sua unidade para fim de pena é fictícia. Nós vamos ver o crime continuado quando o estudo
do concurso de crimes, lá do artigo 69, 70 e 71, onde estudamos o crime formal, o crime material e o crime continuado. As contravenções penais, elas podem ter a tentativa. Faticamente, sim. Mas a lei não admite. A lei das contravenções penais diz que não admite tentativa a contravenção. Lá, salvo engano, no artigo 4º da lei das contravenções penais. Um exemplo de contravenção penal: jogo de azar. Vou montar um bingo, uma jogatina, vou botar todo o maquinário. E aí hoje vai inaugurar. Aí vai vir todo mundo, todos os apostadores, mas chegou a polícia. Eu tentei praticar a contravenção, mas na hora que ia iniciar, a polícia chegou. Vou responder por tentativa de contravenção? Não vou. Não porque não tenha existido a minha tentativa em relação à contravenção, mas é porque a lei diz que não se pune a tentativa de contravenção. Só por isso. Há uma determinação legal para isso. E aí a pena de tentativa, no artigo 14, diz-se o crime, parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Dependendo do iter crimes percorrido, quanto mais próximo a gente chegar da consumação, menor será a redução, e vice-versa. Assim, na tentativa branca, a redução da pena será, em tese, maior do que naquela em que a vítima sofre ferimentos graves. Critério jurisprudencial. Então, já falei, repetindo, que o juiz, ao trazer esse quanto de diminuição, entre 1 a 2/3, ele vai verificar o quanto o crime chegou próximo à sua realização, à sua consumação. Quanto mais próximo a ter sido a sua consumação, menor deve ser essa diminuição. Quanto mais distante chegou a sua consumação de ser realizado, maior deve o juiz dar de diminuição. E aí a gente falou de tentativa branca, aquela que o sujeito não sofre lesão, e a outra, quando o indivíduo sofre lesão. Dou 10 tiros no sujeito, nenhum pegou nele. Dou 10 tiros, um pegou. Aí o juiz vai o quê? Proporcionalidade, vai ter critérios para dar essa diminuição menos ou mais em relação a ela. Teorias da tentativa, a adotada pelo Código Penal, você pode ver aí várias teorias, teoria subjetiva, teoria sintomática, teoria da impressão, mas a adotada pelo Código Penal foi a teoria objetiva. Aos crimes tentados seriam aplicáveis penas inferiores, pois, ainda que o agente, subjetivamente, quisesse a consumação, o bem jurídico acabou não sendo atingido integralmente. O desvalor do resultado aqui também importa. É adotada pelo Código Penal. Então, qual o sentido disso? Eu queria o crime, eu desejei o crime, eu tinha dolo no crime. Era para ser punido por esse crime, com a mesma pena do crime. O legislador adotou isso? Não. O legislador adotou a teoria objetiva. O que importa, o que deve ser de fato verificado, é o que o sujeito conseguiu fazer. Se ele não conseguiu consumar o crime, ele não deve ter uma pena do crime consumado. Essa pena deve ser diminuída por critérios objetivos, por critérios fáticos, porque ele, de fato, não conseguiu consumar o crime. Diferentemente, a pena deve ser uma para quem consumou um crime e outra para quem não conseguiu, de fato, realizar esse crime. Na próxima aula, nós vamos entrar no crime impossível para fecharmos essa questão do iter crimes e algumas situações relativas. Vamos ver o crime possível em detrimento do objeto, em detrimento do meio, e o crime impossível por obra do agente provocador.
Muito obrigado pela paciência, pela colaboração, pelas perguntas sempre muito pertinentes de vocês.